Olá, paz do Senhor, muito boa noite. Eu sou o Pastor Romano e é um prazer mais uma vez poder estar com você para juntos compartilharmos algo da Palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de estar lendo com você um texto que se encontra lá no Antigo Testamento. É no segundo livro de Reis, no seu capítulo 5, e estaremos lendo alguns versos a seguir. Vamos começar então com o verso número 15 e o 16, e depois saltaremos para o verso número 20 a seguir. O verso 15 diz da seguinte forma: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. O verso 20 diz assim então: Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Geazi respondeu: Sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas e com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E esse perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso. Nós encontramos aqui então, nesse texto, o moço chamado Geazi, com uma ganância muito grande em seu coração. E nós queremos nesta noite falar um pouco sobre isso, sobre a ganância de Geazi. Mas é necessário eu fazer um pequeno retrospecto do que aconteceu antes do que nós acabamos de ler. Sabemos que Naamã era um general sírio, um homem de muito prestígio, um herói de guerra que era aclamado e respeitado pelo seu povo, inclusive respeitado pelo seu rei. Mas Naamã tinha um problema, ele tinha uma enfermidade, a lepra. E Naamã soube que havia uma esperança, havia um remédio que poderia haver cura para a sua enfermidade, se ele fosse até Israel e procurasse pelo profeta por nome Eliseu, porque ele ouvira falar que Eliseu era um homem usado por Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus,
E toda vez que este profeta fazia uma oração a Deus, ou fazia uma petição a Deus, ele era ouvido e Deus o atendia, e sinais e maravilhas ocorriam através da vida do profeta Eliseu. E Naamã então chega até o seu rei, o rei da Síria, e diz: olha, lá em Israel existe um profeta e ele pode resolver o meu problema. O rei da Síria então faz uma carta, e nessa carta então de recomendação envia Naamã juntamente com algumas pessoas, alguns soldados e alguns presentes para que procurem então o profeta Eliseu. Chegando em Israel, o texto bíblico nos fala que primeiramente Naamã se apresentou ao rei de Israel. E o rei de Israel leu a carta, não entendeu nada do que estava acontecendo, se sentiu ofendido, achando que aquela carta era um insulto, uma ocasião para que houvesse uma guerra ou uma luta entre os dois países. Porque o rei de Israel disse assim: por acaso o rei da Síria pensa que eu sou Deus, tendo o poder da vida e da morte? Será que ele acha que eu sou Deus para poder curar este homem? Ou tão somente isso é uma forma de me afrontar para procurar ocasião para guerrear contra nós? Mas ainda a Bíblia fala que aquela notícia chegou ao homem certo, aquela notícia chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu então pediu para que Naamã fosse enviado até a sua residência, e Naamã, com toda a sua comitiva, então chega até a casa do profeta Eliseu, e Eliseu então recomenda a Naamã para que Naamã vá até as margens do rio Jordão, para que Naamã, chegando ali, desça no rio e se lave 7 vezes. E após o 7º mergulho que ele desce nas águas do Jordão, ele sairia dali curado, sarado, livre do seu mal, livre da sua enfermidade. O texto bíblico fala que ele então mergulhou 7 vezes no Jordão, e ele então ficou curado, a sua pele ficou purificada, ficou limpa, saudável, como se fosse a pele de uma criança. E ele então, contente, com o coração cheio de gratidão, voltou até a casa de Eliseu para agradecer a Eliseu. E chegando lá, o texto fala que ele procurou agradecer a Eliseu, trazendo presentes, oferecendo ouro, oferecendo prata e oferecendo mudas de roupa. Mas os versos que nós acabamos de ler recentemente nos informam que o profeta Eliseu não quis receber a prata, não quis receber o ouro e não quis receber nenhuma muda de roupa. Embora Naamã insistisse com Eliseu, ainda assim Eliseu jurou pelo Deus vivo, pelo Deus de Israel, que não estaria aceitando nenhum presente, e assim então despediu para a sua terra Naamã com toda a sua comitiva. E nós encontramos aqui a figura de Geazi. Geazi então, que era aquele moço que estava sempre com o profeta Eliseu, era o aprendiz do profeta Eliseu. Era como se fosse um auxiliar do profeta. E esse moço, ele vendo que o seu senhor rejeitou aqueles presentes, ele não entendeu, ele não compreendeu, e o texto fala que quando Naamã já estava a certa distância, Geazi pensou: não foi certo o que o meu senhor fez, rejeitar esses presentes. Eu vou correr atrás de Naamã, eu vou alcançar, e eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa, vou ver se eu consigo alguma recompensa. Já que Eliseu não quis, eu quero, e eu vou atrás, quem sabe eu consigo alguma coisa. E o texto fala que ele correu, ele foi atrás de Naamã. Ele correu, até que chegou próximo a Naamã. Naamã percebeu que era Geazi que estava se aproximando da sua carruagem, da sua comitiva, e Naamã então para a viagem, desce da carruagem e vai encontrar-se com Geazi e pergunta para Geazi: Geazi, vai tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? E Geazi diz: está tudo bem.
Mas acontece o seguinte, é que Eliseu, meu senhor, ele recebeu 2 visitas inesperadas e nós não temos como estar tratando bem essas visitas. São 2 jovens que vieram e estão ali como hóspedes e Eliseu, o meu senhor, quer oferecer o melhor para eles e nós não temos nada para oferecer. Então, o meu senhor Eliseu me enviou até ti para que tu me desses alguma coisa em prata, algumas roupas, para que eu então estivesse levando para darmos a esses hóspedes que estão lá em nossa residência. Então, Naamã, muito contente e satisfeito, disse, claro que vou. Olha, ao invés de levar apenas essa pouca quantia de prata, leva 70 quilos de prata, leva as 2 mudas de roupas e eu vou mandar aqui esses 2 empregados meus para que vá até junto com você levar, porque há muita coisa, eles vão ajudar você, eles vão te auxiliar. E o texto fala que então aqueles empregados de Naamã foram na frente de Geazi. E o texto ainda fala que quando chegaram próximo à residência de Geazi, Geazi agradeceu aqueles rapazes, os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E ali então Geazi pegou aquelas 2 sacolas, foi até a sua casa e escondeu em sua casa as 2 sacolas. Passado algum tempo, o texto ainda fala que Geazi, ele foi até o encontro do profeta Eliseu. E Eliseu faz uma pergunta para Geazi. Geazi, onde tu estivesses? Onde fostes? E Geazi então responde, a lugar nenhum. Eu não fui a lugar nenhum, meu senhor. Então o profeta Eliseu confronta diretamente a mentira de Geazi. Por acaso você acha que pode me enganar? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você correu ao encontro de Naamã, e quando Naamã desceu da carruagem dele e foi encontrar-se com você, eu estava vendo tudo, eu estava lá em espírito e vi tudo o que aconteceu. Geazi, esse não era o momento, não era a hora de você cobiçar ouro, de cobiçar a prata. Esse não era o momento de você querer bens materiais de nenhuma natureza. Por essa razão, você, de hoje em diante, e toda a sua descendência, serão atingidos com a mesma enfermidade que havia na vida de Naamã. E o texto fala que imediatamente Geazi saiu da presença do profeta Eliseu já leproso. Esses aí são então os acontecimentos, o que aconteceu segundo a narração bíblica desse texto. E nós vemos aqui Geazi, estava sendo movido, levado pela ganância. Enquanto que Eliseu recusou todos os presentes daquele homem, Geazi, por outro lado, cresceu o olho, cobiçou o ouro, cobiçou a prata e cobiçou também as mudas de roupas. E esta ganância, esse desejo descontrolado de adquirir bens, de adquirir riquezas para si, foi tão grande, tão dominante em sua vida, que ele então correu atrás de Naamã, e quando chega até Naamã, ele mente, ele conta uma mentira. E qual foi a mentira? A mentira foi a seguinte: olha, Eliseu me mandou até aqui, só que Eliseu não mandou Geazi até lá. Geazi foi até aquele homem por livre e espontânea vontade. Geazi foi até aquele homem movido unicamente pelo seu desejo ganancioso,
foi movido pela sua ganância. E ali então ele conta essa mentira, ele usa o nome do profeta Eliseu, procurando manchar a honra do profeta, manchar a reputação do profeta, mentindo em nome do profeta. E ele diz, olha, chegaram 2 hóspedes e nós não temos como tratá-los bem, como recebê-los, e o meu Senhor então me enviou até aqui, para que eu pedisse algo para ti, para que então eu levasse e aquelas visitas fossem bem tratadas e bem recebidas na casa de meu Senhor. E o texto fala então que Naamã ficou feliz em poder ajudar, em poder auxiliar, e pegou ali e não deu apenas 35 quilos de prata, conforme foi o pedido de Geazi, mas deu 70 quilos de prata e as 2 mudas de roupa. E diz mais ainda o texto que o general Naamã pediu para que 2 funcionários seus levassem essas sacolas para Geazi até o local necessário. E aqueles homens foram à frente e Geazi foi atrás, certamente imaginando, maquinando em seu coração, como é que ele faria com esses bens, como ele usaria esse dinheiro, como ele usaria essa prata, como ele arrecadaria mais dinheiro, como ele faria mais dinheiro com aquilo que ele estava recebendo. Então muitas coisas passaram no coração daquele homem ganancioso. O texto fala então que quando ele chegou próximo à sua residência, ele pegou as sacolas e despediu aqueles homens para que voltassem para junto de Naamã. Pegou aquelas sacolas, levou até a sua residência e escondeu em sua casa. Notem que a ganância estava falando alto no coração daquele homem. Ele, bem que poderia chegar até o profeta Eliseu e contar a verdade, dizendo, Senhor, olha, eu sei que não foi certo, mas eu corri atrás de Naamã e eu pedi alguma coisa, eu pedi algo. É claro que isso não seria do agrado do profeta Eliseu, mas não seria de todo ruim, porque ele estaria pelo menos confessando o seu erro, confessando a sua verdade. Mas a verdade é que a ganância de Geazi era uma ganância egoísta. Ele queria aquelas coisas, ele queria aquela prata, ele queria aquelas roupas para benefício única e exclusivamente dele próprio, porque o texto fala que ele escondeu as 2 sacolas em sua residência. Então, se ele faz isso, a intenção não era compartilhar com ninguém, não era ajudar ninguém, não era dividir com ninguém, era tão somente usar para o seu próprio benefício. E o texto fala então que ele agora se aproxima do profeta Eliseu, achando que tudo estava bem, que a vida prosseguiria de maneira normal, e ele então se apresenta até Eliseu. Só que quando ele chega até o profeta Eliseu, Eliseu o confronta com a seguinte pergunta, Geazi, onde é que tu estivestes? E Geazi então, ele tinha agora nesse momento a oportunidade, ele poderia agora contar a verdade, ele poderia agora confessar o seu erro, confessar a sua falha, mas a ganância mais uma vez falou alto em seu coração. E ele então mentiu pela segunda vez. Pela segunda vez, porque a primeira mentira foi quando ele falou em nome do profeta para Naamã, que Eliseu que havia mandado ele até a sua presença. E agora a segunda mentira, quando ele diz, não, eu não fui a lugar algum, eu estive por aqui. Então o profeta Eliseu, ele confronta, ele vai com a verdade, ele diz o seguinte, Eliseu, não precisas mentir, porque quando você foi ao encontro daquele homem, e quando aquele homem desceu da carruagem para encontrar-se com você, eu presenciei tudo isso,
porque eu estava lá em espírito e eu vi tudo o que aconteceu. Vocês imaginem a situação de Geazi. Vocês imaginem como Geazi agora se encontrou. Certamente eu não gostaria, e eu creio que você também não gostaria de estar na mesma situação que Geazi. E Geazi esteve ali numa situação muito difícil. E para complicar mais ainda a situação de Geazi, o profeta Eliseu disse para ele o seguinte: olha, por quanto fizestes isso, por quanto tivestes a ganância no seu coração, por quanto mentistes, e por quanto agiste dessa maneira, o mal que estava em Naamã, a enfermidade que estava em Naamã, ela será sobre a sua vida e sobre a sua descendência para todo o sempre. E o texto fala que na mesma hora, Geazi saiu da presença do profeta já leproso, já com essa enfermidade. O que nós aprendemos com isso é o seguinte: nós não podemos abrigar a ganância em nosso coração. Não é errado querermos coisas boas. Não é errado querer um emprego melhor. Não é errado querermos riquezas. Não é errado querermos progredir. De maneira alguma, isso não é errado. Mas o erro está na ganância. E o que é a ganância? A ganância é o desejo descontrolado pelo poder. É querer estar no controle, é querer estar no domínio, é querer enriquecer, é querer ter de maneira fácil aquilo que nós poderíamos ter com um trabalho justo, com muito esforço, dedicação e no tempo certo. Nada melhor, nada mais gratificante do que nós progredirmos na vida, do que nós crescermos profissionalmente, do que nós progredirmos em qualquer outra área da nossa vida, mas com esforço e de maneira honesta, da qual nós podemos olhar e nos orgulhar e ficarmos de cabeça erguida e dizermos: eu conquistei o que conquistei, porque Deus me abençoou, Deus me ajudou, me deu saúde e eu me esforcei, eu lutei, eu batalhei e Deus me deu esta honra e eu consegui todas essas coisas com a ajuda de Deus. Mas quando a ganância fala alto no coração de alguém, as pessoas elas não querem fazer o esforço, as pessoas querem procurar os caminhos mais curtos, as pessoas querem pegar atalhos, e quando isso acontece, a ruína certamente ela também acomete as nossas vidas. A ganância pode trazer maldição e ruína para as nossas vidas. Veja que o profeta Eliseu, ele diz para Geazi o seguinte: não era o momento, não era a hora de você almejar essas coisas, de você querer essas coisas. O profeta Eliseu não estava dizendo que era errado querer ter ouro, querer ter prata e querer ter roupas melhores. Não foi isso que o profeta Eliseu disse. Mas ele disse que não era a hora, que não era o momento. E a Bíblia diz que para todas as coisas existe um tempo propício, existe um tempo determinado. Então, amado ouvinte desta palavra nesta noite, não faça como Geazi, não seja ganancioso, não seja mentiroso, não seja arrogante, não seja egoísta, mas adquira os seus bens, adquira as suas glórias, trabalhando,
lutando, se esforçando, com a ajuda de Deus, sem querer pegar atalhos, sem pisar sobre ninguém, e espere em Deus. Porque quem espera em Deus, ele é abençoado da maneira saudável, da maneira certa e da maneira correta. Então a melhor coisa que nós podemos fazer, aprendendo com esse texto, é trabalharmos honestamente, fazermos aquilo que está ao nosso alcance fazer, trabalhando honestamente, trabalhando realmente, nos esforçando. Certamente chegará o dia que nós alcançaremos a nossa prosperidade, seremos abençoados financeiramente, seremos abençoados profissionalmente, teremos as nossas honras, teremos as nossas glórias, mas sem ter que mentir, sem ter que ser ganancioso, sem ter que ser egoísta e sem ter que prejudicar a ninguém e nem manchar a honra de ninguém. Geazi, além de fazer tudo errado, ele procurou manchar, ferir a honra e a memória do seu senhor, o profeta Eliseu. E quando ele fez essas coisas, ele só atraiu males sobre a sua vida. Porque agora o que adiantaria a ele ter 70 quilos de prata e ter 2 mudas de roupas caras, de roupas finas, com a enfermidade que ele agora acabara adquirindo, a lepra? Todo o dinheiro que ele possuía, que ele poderia ter, não compraria a sua cura. Então não foi um bom negócio ele abrigar a ganância no seu coração. E de que também adiantaria para ele agora, com um corpo todo leproso, todo cheio de imperfeições, estar com roupas belas, com roupas bonitas, num corpo leproso, num corpo doente. Então, amado ouvinte, a melhor maneira, a melhor forma de usufruirmos os bens desta vida é de maneira correta, de maneira coerente e de maneira honesta. Porque quando agimos com desonestidade, quando agimos de maneira errada, nós podemos até progredir, nós podemos até conquistar, mas tudo que vem fácil vai-se embora também muito fácil. Então, é melhor o pouco conquistado com honestidade do que o muito conquistado com a mentira, conquistado com o egoísmo e conquistado com a ganância e conquistado com a difamação do nosso próximo. Então trabalhemos, esforcemos-nos e vamos pedir a ajuda do nosso Deus para que possamos caminhar no caminho de justiça, no caminho de retidão, e certamente no tempo propício Deus estará abençoando as nossas vidas. No tempo certo, no tempo propício, a prosperidade de Deus virá sobre as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a minha vida, que Deus possa abençoar a sua vida e que você e sua família sejam todos abençoados pelo Senhor. E se você me permitir, eu gostaria agora de fazer uma oração em favor da sua vida e também em favor da sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nesse instante agora, Pai, eu oro por este ouvinte da Tua Palavra, para que o Senhor possa abençoá-lo, para que o Senhor possa abençoar a sua família, para que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a sua vida financeira, abençoar os seus negócios, abençoar os seus bens materiais, abençoar o seu emprego, abençoar, ó Pai, a sua vida, Senhor, os seus bens em todas as áreas. Deus, supre todas as suas necessidades e que em nosso meio não haja a ganância, não haja a mentira, não haja a calúnia, não haja a difamação, não haja o egoísmo, mas que sejamos, ó Deus, humildes, que sejamos honestos, que sejamos justos,
que sejamos esforçados, que venhamos a trabalhar, ó Pai, com saúde, para ganharmos o nosso pão de cada dia e ajuntarmos, ó Pai, o nosso dinheiro, ajuntarmos, ó Pai, as nossas economias, para que no amanhã, ó Pai, nós possamos conquistar o nosso desejo, o nosso ideal. Deus, seja com as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Nos abençoa espiritualmente e nos abençoa também financeiramente. Que possamos andarmos, ó Pai, no caminho de equidade, no caminho de justiça, no caminho de retidão. Deus, e que a ganância esteja longe dos nossos corações, esteja longe dos nossos lares, mas que a bênção do Senhor nos acompanhe e que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre os nossos lares. É o que nós oramos neste momento, gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.